Olá, nós vamos conversar sobre o registro civil indígena em Roraima, a experiência da justiça itinerante. Meu nome é Eric Linhares, sou juiz de direito da Vara da Justiça Itinerante, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Bem, para contextualizar um pouco o assunto, aqui nós temos um mapa das principais áreas indígenas do estado de Roraima. A noroeste do estado nós temos os Yanomamis, no nordeste nós temos os Macuxis, Ingaricós, Wapixanas, Taurepang. No extremo sul do estado, na divisa com o Amazonas, nós temos os Waimiri-Atruari, um pouco mais à direita, os Waiwai. Essas são as principais etnias. E o atendimento a cada uma delas pela Justiça de Roraima exige uma logística própria de deslocamento e de atendimento a essas populações. Por exemplo, o acesso aos Yanomamis é muito difícil. Nós já realizamos diversas ações lá e hoje o atendimento é mais fácil pela CASAI, Casa de Saúde Indígena. Ali tem aproximadamente 600 Yanomamis que estão em tratamento de saúde, alguns vêm acompanhando os familiares, e nós temos visitas periódicas lá para documentação dos Yanomamis que lá estão, e algumas para tratamento fora de domicílio, TFD, onde nós documentamos as pessoas. Na Raposa Serra do Sol, a logística já é diferente. Ali do lado, nós temos a fronteira com a Guiana, e na época que a Guiana era colônia britânica, houve um fluxo de indígenas do lado brasileiro para o lado guianense que dava melhores condições de vida. Com a independência da Guiana em 66, esse fluxo se inverteu e muitos retornaram para o Brasil, de modo que é comum encontrarmos indígenas que a língua materna seja o inglês. Então, o fato de um indígena falar inglês não significa necessariamente que ele não seja brasileiro. E tem que ter consciência desses aspectos culturais para o melhor atendimento da população. Já cheguei a fazer audiência em inglês, perguntar para as pessoas. O importante é saber onde se localiza a maloca dele, se é em território brasileiro ou não. Informação do Tuxaua, daquela comunidade, se ele é brasileiro, se nasceu no Brasil. Porque muitas vezes nasce no Brasil, vai estudar na Guiana, não chega a aprender o português, volta falando só inglês. Então esses aspectos têm que ser levados em conta. No extremo sul do estado, essa área vermelha, estão os Waimiri-Atruari. A terra deles se divide entre Roraima e Amazonas. Tem o eixo terrestre, que está aqui demarcado em Roraima, e tem o eixo fluvial, que pega uma parte do Amazonas. Ali nós levamos quase 3 anos para montar o atendimento aos Waimiri-Atruari, que na época que abriram a estrada Manaus-Boa Vista, não fizeram estudo antropológico e passaram a rodovia em cima da terra deles. Então houve um conflito deles com os construtores da estrada e com o exército. Posteriormente, eles foram vitimados por surtos de sarampo e de gripe, de tal forma que dos aproximadamente 3.000 e pouco Waimiri-Atruari que existiam na época da abertura da estrada, sobraram menos de 400. E ainda teve a criação do lago da hidrelétrica de Balbina, que inundou parte da terra deles. Eles se isolaram, um programa chamado PWA, Programa Waimiri-Atruari, que permitiu a revitalização deles como povo. Final de 2016, estávamos fazendo levantamento na itinerante sobre as populações indígenas do estado e percebemos que não tínhamos atendimento aos Waimiri-Atruari. Nós não sabíamos se eles não queriam ser atendidos, se já tinham documentação do Amazonas, e de modo que nós contactamos a FUNAI. Início de 2017 estivemos lá, pouquíssimos eram documentados, uma população de 2.000 pessoas, acho que nem 10 tinham documentos, esses documentos estavam com erros. Havia necessidade, exigiram desses poucos Waimiri-Atruari que colocasse o nome de branco, e uma série de problemas. Nós agendamos com eles o atendimento e hoje a única comunidade indígena o povo indígena está 100% coberto pelo registro civil. No lado esquerdo nós temos, no lado direito dos Waimiri-Atruari nós temos os Waiwai,
fizemos poucos atendimentos lá, é difícil o acesso, a maior parte deles são atendidos pelo estado do Pará. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a Justiça Itinerante de Roraima. É um trabalho que é de orgulho do nosso Poder Judiciário, referência nacional. Se nós tivéssemos que buscar uma gênese da Justiça Itinerante, com certeza seria a Lei 9.099 de 1995, que, ao criar os juizados especiais, institui um novo modelo de justiça pautado na acessibilidade, na simplicidade, na oralidade, na informalidade. E foi a mola propulsora de uma nova forma de prestação jurisdicional. Nosso primeiro juizado é de 1996. Foi criado um juizado cível. A titular é a desembargadora Tânia, hoje desembargadora Tânia, e do criminal era a desembargadora Elaine. No ano seguinte, em 97, essa experiência dos juizados, no sentido de acessibilidade, gerou a criação do juizado volante. Foi baseada numa experiência que a desembargadora Tânia trouxe do Acre, junto com a desembargadora Elaine. Na época eram juízas. Em 97, foi criada a Justiça Itinerante, que resultou da transformação desse juizado volante em Justiça Itinerante. Em 2001, a competência foi ampliada para abranger questões de família. A Justiça Itinerante, que recebeu essa denominação, abriu um parênteses aqui, na época da administração da presidência do desembargador Elaí. Em 2001, o desembargador presidente do tribunal, o desembargador Lupercino, a competência foi ampliada pela Resolução 09 de 2001 para abranger questões de família, que havia uma demanda nesse sentido. No ano seguinte, em 2002, para questões registrais, perfil que a Justiça Itinerante manteve até hoje. Em 2003, foram instaladas as câmaras de conciliação da Defensoria junto à Justiça Itinerante. Em 2006, o programa de Justiça Itinerante, que funcionava com muito sacrifício pessoal da desembargadora Tânia, foi transformada em vara, sendo ela a primeira titular, ficou na vara da Justiça Itinerante até 2010. Depois eu assumi a vara da Justiça Itinerante e me encontro até hoje. Em 2018, nós passamos a atender os refugiados, após um acordo que elaboramos com o Alto Comissariado das Nações Unidas, atendimento realizado em abrigos, vou falar um pouco disso adiante. Em 2020, por uma proposta nossa também, a Justiça Itinerante passou a ser a vara registral indígena em Boa Vista e também no interior do estado. Competência concorrente no interior e em Boa Vista o tribunal entendeu que é competência exclusiva. Então a Justiça Itinerante é, na verdade, uma vara de cidadania e hoje acredito que seja a única vara registral indígena de todo o Brasil. Aqui nós temos um quadro de atendimento das principais etnias indígenas do estado. Nós atendemos mais de 32 mil indígenas, isso corresponde a quase 60% da população indígena do estado. Os primeiros registros são de 2001, na Maloca da Barata, na Maloca Araçá, com o Macuxi, o Apixana. O maior grupo atendido foram os Macuxis, na Raposa Serra do Sol, mais de 22 mil pessoas. Os Yanomamis, nós temos mais de 3.400 atendidos, muitos na Casai, outros nas áreas indígenas, locais de difícil acesso. Como eu já falei, o que muito nos orgulha são os Waimiri Atruari, autodenominados Quinhás, que nós conseguimos, aqui no slide consta 1984, mas hoje são aproximadamente 2020 já registrados, uma cobertura praticamente 100% deles. Um trabalho que exigiu muito contato e que deu um resultado excepcional. E todas essas ações, é bom que se diga, nós contamos com a participação integral do Ministério Público, da Defensoria, da FUNAI, que sempre nos ajuda, os cartórios de registro têm sido parceiros essenciais nessas ações de cidadania. Aqui, travou um pouco aqui o slide.
Vamos aqui. Aqui nós temos a questão do nome indígena. O nome indígena é muito importante para a definição de aspectos culturais do povo a ser atendido. Não há, antigamente, que nós vamos falar do RANI. O RANI é o registro administrativo da FUNAI. Ele está totalmente desatualizado e hoje é desnecessário. E ele é bom que se diga, vocês que vão voltar aqui. Iniciar a recuperação. Peço desculpa aqui pelo problema. Concluir. Está aqui, apresentação de slide. Oh, meu Deus. Aqui nós estamos aqui. Do RANI. O RANI é o registro administrativo. A base dele está no Estatuto do Índio. Ali também existe o registro administrativo de casamento de indígenas e o registro administrativo de óbito, embora menos conhecidos. O Estatuto do Índio, ele é uma lei que surgiu na mesma época da Lei de Registros, e ele se fundava numa premissa de integração do indígena à sociedade envolvente, à sociedade não indígena. Então, ele passava do estado em que o indígena não precisava de documento, era aquele indígena isolado, em que ele tinha alguma integração com a comunidade envolvente, dava-se o registro administrativo, e quando ele era integrado à sociedade, daí que o Estatuto fala de integrado e não integrado, quando ele era integrado, incorporado à sociedade, ele recebia o registro civil e deixava de ser índio, né? Segundo alguns entendimentos da época. Por isso é comum alguns indígenas perguntarem: se eu tirar o documento, eu deixo de ser índio? Essa, inclusive, foi a primeira pergunta que os Waimiri Atuari nos fizeram na visita que nós fizemos lá, na visita inaugural. Então, o RANI hoje ele é desnecessário. Existem projetos de extinção dele, mas até hoje não conseguiram implementar. E ele não é pré-requisito, é bom que gravem isso, pré-requisito para o registro civil. Tá? Hoje, o principal diploma normativo, vamos chamar assim, que trata de registro civil de indígenas, é a Resolução Conjunta CNJ-CNMP 03 de 2012. Tá? Ela define, embora ela use uma linguagem inadequada, como indígenas integrados e não integrados, ela foi um avanço significativo e ela dá substrato jurídico para um registro segundo aspectos culturais, algo que nós sempre fizemos na Justiça Itinerante. Nós temos por hábito conversar com as comunidades a serem atendidas e perguntar como eles querem ser registrados. Se quer colocar o nome de branco ou não, se o nome de branco quer que venha na frente ou não, quer que venha o nome indígena, quer que venha a etnia no final. Às vezes tem duas etnias misturadas, por exemplo, Apixana e Macuxi. Quer que conste os dois nomes, a gente põe, porque a identificação deles, segundo aspectos culturais. É comum, por exemplo, os Yanomamis fazerem um registro e depois ele troca de nome numa outra etapa da vida. Então ele chega para a correção do registro dele, para alterar o nome, porque ele mudou de nome. Não tem nenhum outro motivo. E com as cautelas a gente faz isso também. São essas questões que vocês vão enfrentar no dia a dia, na atividade judicante de vocês, e que tem que ter um contexto um contexto bom, do aspecto cultural, e uma abertura para diálogo com as lideranças indígenas quando forem atendê-los. Tá? Os Yanomamis ainda têm a questão da morte, onde eles fazem o luto por alguns dias do falecido, depois eles queimam tudo e não falam mais no falecido. Tá? Então, para eles, às vezes é difícil até mencionar qual é seu pai. Fulano de tal, seu pai já morreu, eles não gostam de falar o nome. E também tem outra coisa, às vezes nós fazemos registro, principalmente dos Yanomamis, mas das outras etnias também. Numa ação da itinerante, ele pega o documento, aí chega em casa, mostra para os familiares, e o cara diz: olha, essa não é tua mãe não, tua mãe é fulana. É porque muitas vezes eles são criados em grupos familiares, quem dá mais atenção para ele é uma tia,
e ele acha que aquela tia é a mãe dele, quando na verdade a mãe é outra. Ele volta para mudar o nome da mãe. Quer dizer, para nós não indígenas, você não saber o nome da sua mãe é algo inaceitável, assim, difícil de entendimento, mas para eles é comum, ocorre. Então tem que estar aberto para perceber esses nuances da realidade deles. Se tiver dúvida, chama alguém da FUNAI, pede esclarecimento, pede explicação. Aqui o próximo slide foi uma ação conjunta, aqui é no eixo fluvial do Zoaimiri-Atuari. Nós fizemos essa ação, aí tô eu aí, né? Nós fizemos com os colegas do Amazonas que participou, foi uma equipe integrada de magistrados e servidores. Também tem uma equipe do pessoal do Rio de Janeiro, eles vieram trocar experiências, foi muito útil. Eles têm trabalhos trabalhos de atendimento em populações em situação de rua e vulnerabilidade, muito interessante, nos ajudaram muito, tá? Foi uma troca de experiência bem interessante. Aqui, esse trabalho com os Zoaimiri-Atuari é o que nos orgulha, como eu falei, que nós temos 100% de cobertura. Houve um contato inicial, e nós verificamos que os Zoaimiri-Atuari não tinham documentos, nós fomos lá, vimos a realidade deles, que eles estão na divisa entre os dois estados, mais ou menos metade da população está em Roraima, metade do Amazonas, não seria possível atendermos a população de Roraima e não documentar a população do Amazonas, eles não aceitavam isso, nem nós faríamos assim. Não era possível nós entrarmos no Amazonas fazendo o registro, tampouco os que estão no Amazonas, que são muitos, se deslocarem às vezes por 300 quilômetros, por causa do eixo fluvial ia ter que dar uma volta danada, para ser atendido em Roraima. Então, entrei em contato com um colega do Amazonas, doutor Alexandre, que é da Vara da Justiça Itinerante de lá no Evara, é um programa. Ele topou, nós montamos um instrumento normativo, entramos em contato com as administrações dos dois tribunais, e resumindo a história, o acordo de cooperação entre a Justiça do Amazonas e de Roraima foi assinado no final de 2017, perante a ministra Carmen Lúcia. No encontro de presidentes estava a desembargadora Elaine Bianchi do nosso tribunal e o desembargador Flávio Pascarelli do Amazonas. Já em fevereiro de 2018 nós iniciamos o atendimento, fizemos 3 ações no eixo terrestre, 2 ações no eixo fluvial e dentro deste acordo mais 2 ações de atendimento às populações ribeirinhas na divisa entre os dois estados. Acordo de cooperação. Descer aqui. Aqui nós temos algumas fotos deste atendimento. Aqui na primeira foto do lado esquerdo nós temos a felicidade de uma indígena recebendo o documento. E as mulheres indígenas ficaram felizes porque o documento delas era igual ao dos homens. Aqui nós temos 2 famílias aqui sendo registradas, a felicidade deles de portarem um documento. A foto de baixo é a maior família que foi registrada, uma família de 14 pessoas. Aqui nós temos um outro problema, que a partir de 2015, 2016, nós tivemos o problema dos refugiados, a questão dos refugiados aqui no estado de Roraima. O primeiro grupo que apareceu foram os Uarau. Essas indígenas típicas estavam na rua com essa roupa delas. Os Uarau, para quem não sabe, significa povo do barco. Eles viviam no delta do Orinoco até a década de 70, quando foi construída uma hidrelétrica que acabou salinizando a água deles, e eles entraram no processo de movimentação interna dentro da Venezuela. E foi o primeiro grupo que ingressou no Brasil com a crise da Venezuela. Nós montamos um atendimento na Justiça Itinerante. Em 2018, nós verificamos essa demanda e montamos um atendimento à população refugiada. Foi feito por sugestão nossa um acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para atendimento nos abrigos de refugiados. E até hoje nós já realizamos, eu acho que quase 2.000 atendimentos. A demanda que nós imaginávamos seria de acesso à saúde e educação não se manifestou assim de forma tão significativa. O que nós tivemos mais foi reconhecimento, é o que nós temos até hoje, reconhecimento de união estável
para que eles possam se movimentar como família, tanto para abrigamento como para interiorização. Hoje nós atendemos no Petrig e antes da pandemia também tínhamos no nosso calendário atendimento nos abrigos. Nós realizamos algumas ações no abrigo do Zuaral, que chamou a atenção, são divididos em clãs. Nós encostamos um ônibus lá e não aparecia quase ninguém. Aí pedi para um juiz refugiado que presta serviço à justiça itinerante como tradutor. Ele foi lá, conversou com as lideranças dos clãs, explicou a necessidade de documentação, inclusive de guarda para as crianças que estão com parentes. E nós realizamos vários atendimentos de união estável, que, como eu estava falando, que chamou a atenção é um número grande de filhos, 14, 13, 12 filhos, e um grande índice de mortalidade infantil. Tem famílias aí de 13 filhos, 5 vivos, 8 mortos, e quase todos como criança. Aqui nós temos o desafio do atendimento na pandemia. Nós estamos fazendo na Câmara de Conciliação, que trabalha com a Defensoria para questões de direito de família, nós estamos fazendo audiências, as partes gravam depoimentos no WhatsApp, nós inserimos no Projude, fazemos as audiências com esses depoimentos, substituindo para a questão de homologação de acordo. Esse aqui é um atendimento no Yanomami, na Casai. A tradutora, nós passamos o formulário com as questões, ela grava o vídeo, esse vídeo é encaminhado para a Defensoria Pública e eles inserem numa petição de reconhecimento. Aqui esse Yanomami estava registrando o filho, estava mudando o nome dele, era Ricardo, ele passou a se chamar Evaldo, e estávamos também, depois nós fizemos o registro da esposa dele, que vai fazer um tratamento fora de domicílio, tratamento de saúde. Tá. Os nossos desafios manter o atendimento à população indígena. Aqui vocês estão vendo um atendimento no eixo fluvial do Zoaimiri e Atruari, eles indo se despedir de nós. Não é fácil chegar lá, não é fácil, a logística é muito difícil, mas é extremamente gratificante e recompensador esse tipo de trabalho. Não há nada parecido. Aqui nós temos foto também de arquivo pessoal, uma foto de atendimento em um dos abrigos de refugiados. Aqui foi uma união estável coletiva. Também nós verificamos uma demanda de uniões homoafetivas e havia muito tabu. A primeira era uma senhora, a primeira que nós fizemos. Ela não contou para a gente o que estava acontecendo. Ela disse que a irmã dela estava fora do abrigo e não conseguia ficar junto, mas os documentos não batiam, eram muito diferentes. E depois de muita conversa, ela se abriu com a gente e falou que elas viviam juntas. Nós fizemos a união estável homoafetiva, foi a primeira, e depois sucederam várias outras, e eles nos procuram com bastante frequência para tratar dessa questão. É um trabalho muito legal também. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Quanto aos venezuelanos, um complemento que esquecendo, os documentos deles, principalmente os venezuelanos mais antigos, são documentos escritos à mão, em um termo único, parece aquelas atas antigas que a gente tem aqui no Brasil. Então não é fácil verificar, o documento de identidade deles também não é de boa qualidade. E nós fazemos as audiências em espanhol, recebemos os documentos sem tradução, tudo dentro deste acordo de cooperação que nós fizemos, que deu essa abertura para a adaptação das normas procedimentais para atendimento dessa população. Tá? Sempre que vocês forem trabalhar com populações em situação de vulnerabilidades, sejam indígenas, refugiados, o que mais vocês encontrarem pela frente, população de rua, tem que ter abertura para diálogo, bom senso para receber a documentação, analisar e tentar achar soluções, porque barrar, encontrar problemas é fácil. Agradeço vocês por ouvirem essa breve exposição, desejo boa sorte na carreira e sucesso no curso. Abraços.